Meus amigos, enquanto muitos esperavam aí Vojvoda pelo ótimo trabalho que vem apresentando no Fortaleza nas últimas 2 temporadas, e a gente vê que é um técnico para projeto, e se especulou muito o nome de Vojvoda no Bahia, pelo fator dele ser um treinador de projeto e o Grupo City, com um aporte financeiro alto, poder contratar, tirar a Vojvoda do Fortaleza. Então, se especulou muito o Vojvoda no Bahia no último mês. Se especulou muito também Antônio Carlos Zago. Inclusive, teve várias indiretas que ele meteu nos stories dele lá no Instagram e tal. Teve muitos comentários também em postagem no Twitter e tal. E ele também trabalhou no Bolívar agora, recentemente, que é um dos clubes do Grupo City. E aí se especulou naturalmente o nome de Antônio Carlos Zago para ser o novo técnico do Bahia. Óbvio que Vojvoda é muito melhor do que Zago. Para mim, Zago não seria um bom nome para o Bahia. Mas aí o Bahia surpreendeu a todos e anunciou o Grupo City, fez sua primeira contratação, o técnico Renato Paiva, tá? Nunca ouvi falar sobre esse cara, esse treinador, sendo bem sincero, porque ele trabalhou em clubes que eu nunca acompanhei muito. Porra, mas o Benfica joga Champions League, beleza. Mas ele não trabalhou no Benfica, no time principal do Benfica. Ele trabalhou no Benfica B em 2019, 2020, 2020/21 e 18/19. Então ele trabalhou em 3 anos ali no Benfica B. Então eu não vou acompanhar o Benfica B. Quem acompanha o Benfica B aqui pra gente é maluco, né? Sendo bem sincero. Além disso, ele trabalhou na divisão de base do Benfica e além disso, ele trabalhou no Independiente Del Valle, que é o clube que joga Libertadores, joga Sul-Americana e teve uma boa passagem lá no Independiente Del Valle e trabalhou também no León, clube do México, tá, rapaziada? Que ele não teve uma boa passagem no León. Dando destaque à questão dos números dele no Independiente Del Valle, foram 62 jogos no Independiente Del Valle, 31 vitórias. E o time conseguiu fazer, de certa forma, uma boa campanha. E ele teve uma certa longevidade no Independiente Del Valle. Beleza, no Equador, 2021, entre 2021 e 2022, né? Depois ele passou pelo León do México. Na última temporada, agora mais recente, ele passou pelo León do México. Mas o trabalho durou pouco tempo. Foram 12 partidas e apenas 3 vitórias no comando técnico do León. Entre os meses aí de julho e outubro é que ele passou lá no León do México. São trabalhos assim, pelo menos eu não acompanhei profundamente para a gente cravar e taxar coisas. Só uma aspas rápida, tá? Quando Abel Ferreira foi contratado para o Palmeiras, ninguém dava nada, ninguém projetava que Abel Ferreira seria o treinador que acabou se tornando aqui no Palmeiras, o melhor treinador do Brasil. Para mim, Abel Ferreira hoje é o melhor treinador do Brasil e segundo vem Vojvoda. Ninguém dava nada que Jorge Jesus, que já tinha trabalhado também em alguns clubes da Europa, chegasse no Flamengo e fizesse aquela revolução. Para mim foi um dos maiores times assim que eu vi jogar na minha vida. Foi aquele Flamengo de 2019 de Jorge Jesus. Então, o Renato Paiva pode ser um nome que dê certo, mas assim, eu vou passar algumas informações para vocês, vou replicar o vídeo aqui de Josa Novales, a gente faz aqui um react rapidez, para falar um pouquinho sobre o técnico Renato Paiva, que as informações que Josa Novales passou não são muito interessantes, mas óbvio, pode ser um nome interessante aí, é um técnico estrangeiro. O Bahia quis ousar, a realidade é essa. Não quis ir no pragmatismo da coisa e buscar um técnico brasileiro e tal. Enfim, quis ousar contratando um técnico estrangeiro, tá? Mais um detalhe. Dos técnicos gringos, se você parar para pensar, um técnico que em tese ia dar certo era o Vojvoda mesmo, porque já tinha um trabalho muito bom no União La Calera e tal, já tinha trabalhos ali ótimos no mercado sul-americano. Esse Renato Paiva não tem o mesmo trabalho que Vojvoda tem nos outros clubes que ele passou. Então, assim, é muito no campo da interrogação e vendo o que vai dar. Eu, se eu fosse torcedor do Bahia, eu não analisaria a contratação e falava, porra, essa contratação aqui foi certeira, vai dar muito certo. Eu não teria essa convicção em cravar isso, não. Bom, rapaziada, sobre a questão de projeto, tá? Eu sei que muitos torcedores, sei lá, do Fortaleza, ou do Sport, ou até mesmo do Bahia, esperam grandes contratações e grandes investimentos nesse início de projeto já quer um resultado a curto prazo e que o Bahia tem que deslanchar e vencer alguma grande competição, sei lá, nos 2 primeiros anos. Só que a ideia não é exatamente nessa, né? Foi até relatado pelo Globo Esporte. O projeto é fazer o Bahia crescer de forma natural e grandes contratações devem ser evitadas nesse início de projeto. A ideia de um projeto a médio e longo prazo já tinha sido apresentada por Guilherme Belitani,
presidente do clube, em entrevista recente ao canal Segue o Baba, aí, podcast do GE. Ó, abre aspas, vai ser o maior orçamento do futebol brasileiro? Óbvio que não vai. Se a gente aliar o projeto de G8 a G10 em orçamento, que é isso que estamos buscando. E, além disso, metodologia, processo, que o mesmo dinheiro aplicado no Bahia tenha mais eficiência. Ou seja, tenham assertividade em acertar no nome do treinador, em acertar, sei lá, no meio atacante, em acertar no centroavante da melhor maneira possível. Óbvio que vai ter erros, mas que esses erros sejam minimizados, né? Para não se jogar dinheiro no lixo, né? Em contratações equivocadas. Estamos objetivando um projeto de médio e longo prazos. Não queremos um time de estrelas no ano que vem para disputar título do brasileiro. Vamos investir em contratações, infraestrutura, projeto de base audacioso. Tá aí a aspas de Guilherme Belitani, tá? Bom, é mais ou menos isso que eu já esperava em relação ao Bahia, que eu venho aqui falando semana após semana, tá? Sobre o técnico agora, o Renato Paiva. Vou dar destaque à matéria de Josa Novales. O link está aí na descrição. Eu sempre entro em contato com o Josa quando dá. E ele falou um pouco sobre o técnico. E pelo relato dele, de que ele não é um treinador para montar uma equipe do zero, porque, sendo bem sincero, o Bahia vai começar um projeto do zero com o Grupo City. Não é um projeto que já tem um elenco encorpado para a Série A. Não, desse time do Bahia aí se salvam, sei lá, 2, 3 nomes no máximo, e o resto é molecada da base para ver se vai conseguir ser competitiva nas maiores competições. Mas assim, é um time de Série B, a maioria de 90, sei lá, 80% de jogadores são jogadores de Série B, então o projeto vai ter que começar com um ótimo treinador. Não tem aquela frase, um bom time começa com um bom goleiro? Acho que a aspas é mais ou menos essa. Um bom time começa com um bom técnico também, para um planejamento e uma montagem de time para a temporada. E segundo o Josa, que ele tem o maior contato com o mercado sul-americano e conhece mais do trabalho de Renato Paiva do que eu, não vou negar, eu tenho que vir aqui prestigiar o trabalho de Josa, ele comenta aí a respeito do Renato Paiva. Não serei taxativo, não vou cravar coisas, eu só ficaria com muito pé atrás. Eu preferia tentar torrar uma graninha maior em cima de Vojvoda, tá? Não vou negar. Mas, vamos lá. Eu ficaria bem desconfiado, assim, bem pé atrás ainda em relação ao Renato Paiva. Mas é aguardar, tá? Ele sai, na verdade, no momento em que ninguém aguentava mais a relação. Nem ele aguentava mais o Leão, nem o Leão aguentava mais o Renato Paiva. E ele sai do time mexicano, na minha opinião, fracassando na carreira, tá? Então, a gente está falando de um técnico aí, que ele teve um bom trabalho no Del Valle, foi um bom trabalho, mas um trabalho no clube que facilitava absolutamente tudo para ele. E ele não precisou criar nada do zero. Absolutamente nada do zero. Entendi. O que me preocupa no Renato Paiva é que ele vai ter que precisar criar tudo do zero no Bahia, de certa forma. Aí a relação com a base, como é? Ele foi, né, dos técnicos do Del Valle, até mesmo o técnico anterior do Del Valle, aquele antes do Ramírez, né? Eu me esqueço o nome dele agora, mas não era um técnico, é o Repetto, né? Não era um técnico nada ofensivo, não é nada ofensivo. O Repetto, assim, promoveu muito mais a base do que o técnico Renato Paiva. Ele, quando tinha problema, ele pedia reforços. Ele não é muito, mesmo o Del Valle, que é um clube, né, que revela demais jogadores, entrega muitos jogadores bons ali para a equipe de cima, mesmo lá, ele pedia reforços. Ele usava, evidentemente, alguns jogadores, claro, não tinha como, mas na medida possível, toda vez que ele podia, ele exigia que reforços fossem contratados. Então, eu acho que é um técnico que tem, sim, boas ideias de jogo, assim, do jogo ofensivo, futebol ofensivo, que tanto agrada ao Grupo City, mas eu acho que faltou uma visão melhor sobre a escolha desse técnico. Por quê? Porque os resultados dele até hoje não foram tão bons assim, acreditá-lo como técnico do Bahia nesse projeto aí. Pode dar certo? Claro que pode dar certo. Volto a dizer, a ideia que ele tem para o futebol é a ideia do jogo plástico, bonito, ofensivo, né? Com ocupação ali, sobretudo no campo de defesa do adversário. Tudo isso acontece. A saída, geralmente, no Del Valle, era uma saída, sobretudo, de 3. No Leão, ele muda muito, tá? O Leão não joga mais com um 3-4-3, variando para 3-5-2, né? O 3-6-1 também. A gente vê no Leão ele usando sobretudo 4-4-2. A saída de bola passa a ser uma saída muito mais normal, também é uma saída do fundo, que tenta manter uma certa qualidade, mas ela tenta acelerar muito a chegada dessa bola no campo de ataque. E lá essa bola passa a ser trabalhada com muito mais tranquilidade ali no Leão, né? A gente vê também que a questão da pressão pós-perda era algo que ele exigia no Leão, assim como ele exigia no Del Valle, funcionava até mais na equipe equatoriana do que funcionava na equipe do Leão. Então, na minha opinião, gente, ele vem de 3 trabalhos aí que são bem diferentes. No Benfica B, ele foi bem, no Del Valle, mais ou menos, e no Leão, ele foi muito ruim. Muito mal. Tá? Então, eu não entendo essa contratação. Respeito, torço para que dê certo,
mas eu acho que era muito mais interessante buscar alguém mais experimentado e mais experiente, né? Eu não entendo que não dá para entender, para aceitar que só porque o cara tem ideias de jogo propositivo, ofensivo, ele possa perfeitamente ser escolhido. Se você ouvir, né, ou se você se deparar com o Renato Paiva falando sobre futebol, você vai ficar encantado com o que ele fala. Você vai achar que ele é o melhor técnico do mundo e que seu clube tem que contratá-lo. Quando você olha para a equipe dele dentro de campo, você percebe que a coisa não é bem assim, não. Então, do ponto de vista das ideias do jogo, é um técnico interessante, muito interessante. Do ponto de vista da execução dessas ideias, elas não têm acontecido da melhor maneira possível. E isso ocorre também por quê? Isso ocorre também porque, né, os treinamentos, né, que é a maneira como você configura a equipe para jogar esse tipo de jogo, talvez não tenha sido tão bom assim para conseguir qualificar esses jogadores para essas ações. Quando ele recebe um time ali pronto no Del Valle, ele consegue mais ou menos fazer a coisa bem. Quando ele recebe um time no Benfica que já tinha ali uma ideia também pronta, ele também consegue fazer uma coisa bem. No Benfica, como eu disse, ele aperfeiçoa. No Del Valle, ele piora. No Leão, ele não consegue fazer absolutamente nada. O que ele vai fazer no Bahia? Vamos ver, meus amigos. Mas, na minha opinião, é bastante preocupante essa contratação neste momento. É um sinal ruim, na minha opinião. Um sinal negativo, mas, enfim, né, vamos torcer para que dê certo. Estou na torcida de verdade, porque uma das coisas que eu mais quero que aconteça nesse Brasil em 2023 é o Bahia forte, vencedor e dando muito orgulho para essa torcida fantástica aí, não somente aí do estado da Bahia, mas também em vários lugares do Brasil e também no mundo afora. Bom, rapaziada, tá aí, eu concordo com ele com aspas de eu preferia gastar uma graninha maior e tal em um treinador com um trabalho mais consolidado. Eu olho para os trabalhos de Renato Paiva e eu não tenho uma convicção que ele vai dar certo no Bahia. Muito pelo contrário. Se eu fosse botar uma fichinha aqui, eu acho que ele não vai conseguir gerar bons resultados, não. No mero achismo, tá? Pelo trabalho recente e tal. E pelas informações que o Josa passou aí também, tá? Mas enfim, comenta aí se tu gostou ou não. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Abraço aí para todo mundo. Valeu!